Olá, meu nome é Ana Clara de Paulo Rodrigues Vale, sou aluna da Escola Estadual Francisco do Carmo, do 8º ano Sabará, e hoje eu vim falar um pouco sobre a peste negra. A peste negra, ou peste bubônica, foi a maior pandemia da história, tendo seu maior destaque na Europa, onde acredita-se que um quarto da população contraiu a peste. Estudiosos julgam que a doença se originou na Ásia, mais especificamente na China, e que foi transmitida a outras partes do mundo por caravanas comerciais. A peste se espalhou no século XIV durante a Baixa Idade Média, atingindo várias partes do mundo entre os anos de 1346 a 1349. Na Baixa Idade Média não existia saneamento básico, nem medidas higiênicas. Era normal descartar todo o seu lixo nas ruas ou rios, o que certamente facilitava a propagação de bactérias. Uma delas foi a bactéria da peste negra, que é encontrada em pulgas de ratos. Milhões desses animais viviam nos porões de navios comerciais europeus, que viajavam principalmente até a Ásia. Esses ratos tinham contato com humanos, transmitindo a doença. Na fase mais crítica da peste, a doença era transmitida de humanos para outros humanos através das vias respiratórias. Existem também estudos que mostram outro jeito da doença ter chegado até a Europa. Um combate que aconteceu na cidade de Kaffa, na atual Ucrânia, em 1343, os inimigos que atacaram a cidade tinham toda a vantagem até que, em 1346, esse exército começou a ser dizimado por uma doença desconhecida, e assim pode ter surgido uma das primeiras armas biológicas da história, já que as tropas inimigas começaram a atirar cadáveres contaminados dentro da cidade, transmitindo a doença à população de Kaffa. Muitos habitantes conseguiram sair dali usando navios, com porões cheios de ratos contaminados, espalhando ainda mais a doença na Europa. Os sintomas mais comuns da doença eram febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, náusea, tosse acompanhada de sangue e vômito. Tinha também manchas negras no corpo, que deu o nome à doença, e bubões ou bulbos, que eram inchaços doloridos no corpo. Quando a doença chegava a esse estágio, a probabilidade de falecer era muito grande. Segundo estudos, as mortes aconteciam de 1 a 3 dias após a pessoa manifestar os sintomas. A peste negra matou de 75 a 200 milhões de pessoas, aproximadamente. Relatos e pinturas da época informam que o índice de mortalidade era tão alto que não tinha mais lugares para enterrar os corpos contaminados, até chegar no ponto de terem muitos cadáveres espalhados nas ruas. Diversos grupos surgiram durante a peste. Um deles foi a Irmandade dos Flagelos, ou Irmandade dos Flagelantes. Eles acreditavam que a doença era um castigo divino, e para tentar pagar pelos seus pecados, eles andavam pelas estradas, cidades e vilas com chicotes ferindo a si mesmos. Os Doutores da Praga foram outro grupo que surgiu na época. Eles eram como médicos, por assim dizer. Foi um grupo extremamente popular e com certeza você já viu imagens deles, como essas. Andavam com essas máscaras e roupas pretas, e acreditavam que a peste se espalhava pelo ar. Então, dentro dessas máscaras tinham muitas ervas, mas elas acabavam tendo contato com a doença e muitos morriam. Apesar de serem um grupo popular, nenhum habitante desejava tê-los na sua cidade, já que quando eles apareciam era sinal de que a peste estava na cidade. O que eles faziam era contabilizar o número de mortos, e muitos deles acabavam se aproveitando de famílias em desespero. Eles diziam que tinham a cura da peste, somente para ganhar dinheiro fingindo ajudar. Quando ocorreu a pandemia, a ciência era extremamente desacreditada e antiga. Por isso, as pessoas não conseguiam explicar a peste, mas existiam teorias, como a da Igreja Católica, que tinha grande poder nesse tempo. Dizia que aquilo era um castigo divino enviado à Terra para fazer as pessoas pagarem por seus pecados. Os cientistas não tinham explicação e falavam que poderia ter a ver com o alinhamento de planetas. Muitos acreditavam que os judeus tinham trago a doença, o que só causou uma tensão social. E os que chegavam mais perto da verdade eram os que acreditavam que a doença se espalhava pelo ar. Durante esse período, medidas foram tomadas, em sua maioria ineficazes, como o linchamento de judeus, tentativa de cura em nome da religião. E apesar de tudo isso, foi nessa época que surgiu a quarentena, ou isolamento social, já que muitas cidades se isolaram para não ter contato com doentes. Segundo registros, a fase mais complicada da doença durou 7 anos, de 1346 a 1353, e durante esse tempo, um terço da população da Europa pode ter sido contaminada e falecido.
Mas a peste de fato nunca acabou, continuando tendo surtos durante toda a história. Mas ao longo dos anos a ciência foi se modernizando e foram surgindo remédios e as próprias medidas higiênicas que diminuem a transmissão. Essa foi a aula, espero que tenham gostado. Muito obrigada, deixe seu like e até a próxima.